Hoje eu vou contar para vocês o que é uma mundiolata. Bom, eu falei um nome esquisito aí, que é um nome de família, né, para esse tipo de alimentação que eu vou explicar para vocês. Mas na realidade nós vamos falar hoje sobre reaproveitamento, sobre evitar desperdício. Então existe na literatura da culinária, né, uma série de pratos de reaproveitamento. Então todo mundo conhece o pudim de pão, né? Todo mundo conhece a rabanada, todo mundo conhece uma fritada de macarrão, pelo menos aqui pelo Brasil muita gente conhece. Ou seja, nós estamos pegando comida que sobrou na geladeira e fazendo vamos dizer assim, uma reciclagem, melhorando o tempero, mudando o gosto às vezes, mudando a sua forma, de maneira que fique mais agradável e a gente evite o desperdício de comida, né? Então não preciso dizer aqui o que significa o desperdício de comida para um sobrevivencialista. E isso aí tem vários nomes pelo Brasil afora. No quartel a gente chamava de mangrulho. Tá? Então quando na hora do almoço a gente fazia comida, chegava na hora da janta, pegava e misturava tudo num panelão ali. Isso não diariamente, estou falando no mato, né? E misturava tudo, a carne com arroz, com feijão, fazia um misturão, botava mais tempero, botava mais alguma coisa, servia para o soldado e todo mundo comia feliz da vida. Então era brincando, a gente chamava de mangrulho. Eu já vi no shopping um restaurante nordestino com o nome Mexidão. Ah não, mexidão disso, mexidão daquilo. Aí eu fui ver no cardápio e o mexidão nada mais era do que a mundiolata, que é o nome que a gente dá na nossa família, um nome jocoso, lógico, uma brincadeira, tá? Ou do que o mangrulho, ou seja, tudo que tem misturado. Normalmente a receita básica é arroz, feijão, ovo, farinha e mais o resto que tiver na geladeira. Podendo colocar um queijinho ralado, um tempero, uma coisa assim. Mas existem outras receitas interessantes para se evitar o desperdício de comida. Por exemplo, bolinho de arroz. Todo mundo conhece bolinho de arroz. Eu tive um problema sério na minha casa. Meu filho era um comedor de arroz inveterado. Então, depois que ele nasceu e cresceu, eu não comia mais bolinho de arroz, porque não sobrava arroz em casa. Tá? Minha mãe fazia muito omelete com macarronada. O resto da macarronada que sobrava, ela misturava ovo, fritava e ficava muito bom. Tá? A sopa, às vezes a sopa com algum resto de comida que sobrou, algum resto de legumes, você pode colocar numa sopa, incrementa com macarrão, bota caldo, bota mais tempero. Então, tudo isso são maneiras de se evitar o desperdício. Já falei do uso do pão, o pão velho, né? Ou o pão endurecido, que dá para a gente fazer uma série de coisas. A importância disso também vem em termos de nutrição. A partir do momento que você está misturando várias comidas, até para mudar a forma, para mudar o gosto, para dar uma incrementada, para ficar mais gostoso, você está aumentando o poder nutricional daquela comida. Tá? Hoje nós não estamos falando aqui de comida estragada, nós estamos falando aqui de comida que está na geladeira, que se você deixar vai estragar. Então é muito interessante que assim como você controla os seus estoques de preparação, né, aqueles estoques de emergência, você está preocupado em pegar a comida antes de vencer, colocar em uso, etc, etc, para evitar o desperdício, você fazer isso na sua própria casa, na sua própria geladeira, no dia a dia. Então é assim, pão. Na minha casa, a regra que não foi estabelecida de forma oficial, mas acabou acontecendo, só se compra pão quando acaba o pão que está em casa. Então o pão vem pão fresquinho, depois o pão fresquinho vai para a chapa, depois ele vai ser derretido com queijo, depois ele vai fazer outra coisa, depois passa na manteiga. Ou seja, o pão vai sendo, ele tem um plano de carreira, né? Ele vai sendo transformado. E se o pão ficar muito duro, a gente bobear, bate no liquidificador, vai virar farinha de rosca. Tudo isso são coisas que as donas de casa sabem fazer muito bem. É interessante que a gente estimule esse tipo de coisa, como eu disse, para evitar o desperdício. Existia uma sopa na Idade Média, eu já falei bastante da Idade Média aqui, que era nada mais do que tudo que tinha dentro da panela. Então eles iam botando vegetais, botando grãos, botando isso, e aquilo não parava de ferver, passava semanas ali, aquela panela fervendo, e eles botando mais coisas, comiam uma parte, outra parte ficava na panela, botava mais água e misturava, ou seja, zero desperdício. Por quê? Porque nós estávamos numa idade da humanidade, uma época da história da humanidade em que a fome era uma coisa muito séria. Ok? Então é isso aí. Preparem-se para fazer
a sua própria mundiolata, ou seu mexidão, seu mangrulho, vocês deem o nome que for mais interessante, sobrevivam de forma muito saudável. Prepare-se e sobreviva.